enviaram mensagem, tem uma informação muito importante. A Polícia Civil de São Paulo prendeu na tarde desta quarta-feira 2 criminosos que roubaram o advogado Luiz Fernando Pacheco, morto na quarta-feira, na madrugada da última quinta, na verdade, no bairro de Higienópolis. A corporação apura o caso como latrocínio. Quem vai trazer os detalhes ao vivo para a gente é o repórter Misael Mainetti, está no 4º Distrito Policial, região central de São Paulo, na Consolação. Misael, seja bem-vindo ao programa Os Pingos nos Is. Suas informações, por favor. Caniato, muito boa noite a você, para todo mundo que acompanha a programação da Jovem Pan. Essas 3 pessoas, sendo 2 homens e uma mulher, foram trazidos aqui para a região central, num distrito policial, estão sendo ouvidos, muito provavelmente vai sair uma prisão temporária, mas eles estão sendo ouvidos nesse momento aqui na delegacia. De acordo com a própria delegada que está com o caso, eles se reconheceram nas imagens. Ainda de acordo com a delegada Gabriela Lisboa, ali no circuito de segurança, a gente consegue ver bem o que aconteceu. O advogado Luiz Fernando Pacheco, ele havia saído de um bar, estava encostado ali numa espécie de poste, quando é abordado por 2 criminosos. Eles tentam roubá-lo, ele resiste. Ali tem um princípio de briga e em algum momento um dos criminosos, um homem, o puxa pela camiseta quando ele cai. Muito provavelmente ali ele bate a cabeça. O laudo ainda da causa da morte não saiu, mas existe essa suspeita que a causa da morte tenha sido causada justamente por essa pancada da cabeça no chão. A delegada ouve os criminosos neste momento, eles já têm passagem pela polícia, um deles por tentativa de feminicídio. Como você mencionou, esse caso foi registrado como latrocínio, roubo seguido de morte. Antes havia sido registrado como morte suspeita. Hoje, o advogado de 55 anos foi enterrado aqui em São Paulo, uma pessoa bastante conhecida, com trabalhos bem relevantes e, infelizmente, é mais uma vítima do que a gente vê, da falta de segurança que a gente vê na capital paulista, assunto esse que é o tema número 1, né, do ano e das eleições do ano que vem. Qualquer pessoa pode estar sujeita a isso que aconteceu com ele. Portanto, o saldo até esse momento são 3 presos. 2 aparecem na imagem e 1 estaria ali dando cobertura. A gente vai seguir acompanhando esse caso. Caniato. É isso, as informações com o Misael Mainetti, que segue monitorando qualquer atualização. Ele volta aqui na programação. Obrigado pelas informações, bom trabalho para você, Misael. A gente segue repercutindo, inclusive eu quero passar para o delegado Palumbo, avanço nas investigações que apuram a morte do advogado Luiz Fernando Pacheco. O delegado Palumbo, inclusive, foi nosso colega aqui em vários programas na Jovem Pan, Linha de Frente, também o Tá na Roda, Morning Show. Polícia prendeu o casal que aparece nas imagens e também uma terceira pessoa que não apareceu nessas gravações, mas que teria dado algum tipo de apoio. E aí, nitidamente, a gente observa, né, o assalto, o roubo, inclusive, uma luta entre os dois e a queda, né, a queda muito forte, inclusive, do advogado, delegado Palumbo. A gente lamenta a morte do Dr. Luiz Pacheco, né? Agora, mais uma vez, a gente volta na impunidade. Um dos criminosos, assaltante, o latrocínio é o roubo seguido de morte. Ele entra tipificado no crime contra o patrimônio. A pena é altíssima. Pode chegar a 40 anos. O feminicídio chega a 40 anos. Agora, por que esse indivíduo está solto? Se ele estivesse atrás das grades, ele não teria matado mais uma vítima. Dr. Pacheco poderia estar vivo agora. E esse é o problema, é a impunidade neste país. Repito, de cada 10 presos, 7 voltam a cometer o mesmo tipo de delito. Eles não temem a legislação, eles dão risada do poder judiciário, que muitas das vezes o juiz ele tem o poder de fundamentação. Este pedido da prisão temporária vai parar nas mãos de um juiz, que vai decidir ou não, vai fundamentar pela prisão, ou então vai falar que se aguarde e se responda em liberdade. Mas muitas das vezes, embora a lei seja fraca, o juiz ele pode e deve fundamentar para manter essas pessoas presas. Tivemos um caso recentemente no Rio de Janeiro, onde um juiz soltou um preso com 86 passagens criminais.
Ou seja, o Estado, porque o juiz representa o Estado, deu 86 chances deste criminoso sair pela porta da frente. Ele poderia fundamentar, poderia deixar esse indivíduo preso, preferiu não fazê-lo. Interior de São Paulo, preso com 200 quilos de droga, solto. Depois de um tempo, o juiz fala, olha, eu me equivoquei, eu fiz um copia e cola e soltei. Qual é a punição para esse juiz que solta um traficante de 200 quilos? Absolutamente nada. Na pior das hipóteses, ele é aposentado com proventos integrais. Ou seja, enquanto nós não entendermos que a sociedade, a justiça, o poder judiciário, o poder legislativo, o executivo, fortalecendo suas polícias, entenderem que existe o bem e o mal, e a gente tem que se posicionar, não dá para ficar em cima do muro. Ou você defende bandido, ou você defende vítima. Se esse criminoso, já preso por feminicídio, estivesse preso, sem regalia, sem ter saidinha, sem ter progressão, talvez hoje o doutor Luiz Pacheco estivesse vivo e uma família inteira, assim como tem milhares de famílias, não estariam enlutadas no Brasil por causa da criminalidade que só avança por causa das regalias e benefícios que a lei, o judiciário e muitos do poder executivo, entre eles governadores, acabam não prestigiando as suas forças de segurança, Caniato. Pois é, os assaltantes levaram o telefone celular, o relógio, a carteira com dinheiro, documentos do advogado Luiz Fernando Pacheco. Mas você, Diego, o que é preciso considerar a partir da prisão dos criminosos? Quais devem ser os próximos passos? Olha, Caniato, eu tive a oportunidade ontem de lamentar aqui nos Pingos nos Is a morte do Fernando Pacheco. Geralmente a gente vem aqui nos programas da casa e quando comentamos esse tipo de fatalidade é sobre pessoas da sociedade que nós não conhecemos, cuja vida importa, claro, mas que nós não conhecemos, e hoje eu tenho essa infelicidade de vir aqui comentar um fato que ganhou repercussão nacional, que é a morte de um grande amigo. Estive hoje na despedida do Luiz Fernando Pacheco, uma cerimônia cheia de pessoas que mostram o quanto Pacheco era querido lá na sede institucional da OAB São Paulo. E realmente eu assino embaixo do que disse o delegado Palumbo. É um absurdo e vai ao encontro também do que eu disse a respeito da nossa última pauta, da normalização dos absurdos. Como que uma pessoa, esse casal que tirou a vida do Pacheco não saiu intencionando assaltar alguém, não saiu de repente com a vontade de cometer um crime, mas a situação de impunidade no Brasil, ela é tamanha que ao ver uma vítima fácil na rua, eles não pensam duas vezes. É a oportunidade que está ali, sabem que já fui preso 1, 2, 3 vezes, vou passar algumas horas na delegacia, quando muito saio na audiência de custódia e posso retomar a minha vida normalmente. E a respeito desses dois, considerando a gravidade dos crimes, juridicamente não é o que se espera, né? Espera-se que cumpram já a prisão preventiva desde a audiência de custódia em razão da brutalidade do crime, da falta de humanidade com a qual cometeram esse crime contra o nosso colega comentarista aqui, meu amigo particularmente, Luiz Fernando Pacheco. É um dia muito triste, confesso que até um pouco difícil fazer uma análise racional do caso aqui, mas o que nós esperamos é que não só essa fatalidade que aconteceu com o Pacheco, mas o que acontece diariamente nas ruas de muitas das nossas cidades, é que isso motive nossas autoridades a dar um tratamento mais condizente com essa situação de guerra pela qual o país passa. Quando não é a criminalidade urbana que tira a vida das pessoas, é o crime organizado que domina muitos territórios e a situação só se aprofunda, os índices só pioram e nós não vemos nenhum avanço em relação ao tratamento dessas situações do ponto de vista legal. Que a morte do Pacheco não tenha sido mais uma morte em vão, que nós possamos motivar esse debate a respeito de como a nossa legislação penal é negligente com a criminalidade, que infelizmente é um dos maiores problemas que nós temos hoje no país. Pois é, o casal estava passando ali no bairro de Higienópolis, na rua Itambé, que inclusive é uma rua onde fica a Universidade Mackenzie. Identificou o Pacheco escorado ali em um poste, fez a abordagem, logo o rapaz avançou, teve uma espécie de luta, o Pacheco resistiu, né, não queria entregar o celular e aí em dado momento o rapaz joga o Pacheco no chão, uma queda muito forte, inclusive batendo a cabeça, isso a gente pôde observar pelas imagens. O caso é investigado como latrocínio, Mota.
40 mil pessoas são assassinadas todos os anos no Brasil. Isso não é uma crise, isso é um projeto. Em média, 92% desses casos vão ficar impunes, porque o Estado brasileiro não vai conseguir saber nem o nome do assassino. Apesar disso, existem grupos de ONGs e de ativistas que dizem que o Brasil prende demais, que existe superencarceramento no Brasil. Esses grupos fazem um lobby permanente em Brasília para que a legislação penal fique cada vez mais fraca, para que qualquer iniciativa de endurecimento da lei seja derrotada logo no início. Esse lobby conta com o apoio de juristas importantes. São chamados garantistas penais. Imaginem vocês que há quem defenda até o abolicionismo penal. É uma doutrina jurídica defendida por muita gente aqui no Brasil. Ela significa o fim de prisões para criminosos, porque prender não adianta. É o que eles dizem. Curiosamente, esses abolicionistas mudaram de ideia em relação aos processos do 8 de janeiro e da suposta tentativa de golpe. Nesses casos, mas só nesses casos, eles passaram a acreditar que prisão resolve sim. Agora, para homicidas, traficantes, sequestradores, estupradores, não. Prisão não resolve. O que resolve é a ressocialização. Agora, quando você contamina o direito com ideologia, o resultado é um só. Os beneficiados são os criminosos. Olha só, tem enquete do